Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa quarta-feira, da quarta semana da Quaresma. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 5 do Evangelho de São João, dos versículos 17 a 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Amados e amadas de Deus, Jesus, ele revela o Pai, ele continua na história a obra do Pai. Por isso meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. O Filho é aquele que continua na história a obra do Pai. Os judeus querem matar Jesus, porque além de violar o sábado, ele se diz Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Amados e amadas de Deus não conseguem entrar no mistério profundo da pessoa de Jesus, não conseguem perceber que Jesus veio do Pai, que ele é o Filho eterno. Continua o Evangelho. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, mas ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados, assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. Amados e amadas de Deus, Jesus agora ele continua o seu discurso. Em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O Filho veio do Pai, o Filho na história, ele realiza a vontade do Pai, ele realiza a obra do Pai. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Filho continua na história a obra do Pai. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Amados e amadas de Deus, é um amor profundo entre Pai e Filho. Jesus veio do Pai, Jesus manifesta para nós o amor do Pai, Jesus realiza as obras do Pai. E realizando as obras do Pai, ele ressuscita os mortos e lhes dá a vida. O Pai ressuscita os mortos e dá a vida, também o Filho dá a vida a quem ele quer. Jesus curou alguém, Jesus tinha curado o filho daquele funcionário real, Jesus dá a vida. Jesus, no capítulo 11 do Evangelho de São João, ele ressuscita Lázaro, ele é Senhor da vida. O Pai é aquele que ressuscita os mortos, ele dá a vida. O Filho também dá a vida a quem ele quer. O Filho é aquele que também na história, continuando a obra do Pai, realizando a obra do Pai, o Filho dá a vida a quem ele quer. Continua o Evangelho. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Amados e amadas de Deus, o Pai deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. O Filho foi enviado pelo Pai, por isso quem honra o Pai tem que honrar o Filho. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Continua o Evangelho. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Amados e amadas de Deus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida. Quem não crê em Jesus não tem a vida, porque Jesus é a vida, Jesus é a vida
eterna. Continua o Evangelho: em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Amados e amadas de Deus, está chegando a hora. A hora é a hora da sua morte, da sua ressurreição, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, ele desceu à mansão dos mortos. Quem ouve a voz do Filho vive, tem vida eterna. Continua o Evangelho: porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. O Pai deu a vida ao Filho, o Filho possui a vida em si mesmo. Continua o Evangelho: além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, pois vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amados e amadas de Deus, o Pai deu ao Filho o poder de julgar. Jesus é o Filho do homem. Ele é aquele que nos julgará, ele é aquele que julgará a todos. O Evangelho é claro: não fiqueis admirados com isso, pois vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que praticaram o mal para a condenação. Jesus, amados e amadas de Deus, julgará todos nós. Quem fez o bem ressuscitará para a vida, quem fez o mal para a condenação. Amados e amadas de Deus, e Jesus diz ainda: eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O Filho faz a vontade do Pai que o enviou. Que esse Evangelho nos ajude verdadeiramente a percebermos que Jesus é aquele que continua na história a obra do Pai. Ele é aquele que dá vida, quem crê nele tem a vida e tem a vida eterna. Ele é aquele que não julga por si mesmo, mas realiza a vontade do Pai, por isso o seu julgamento é justo. Que este Evangelho nos ajude a entrarmos com mais profundidade no mistério de Cristo. Que você tenha um dia abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.